A graça e paz, bem-vindos a mais um devocional, mais um momento que a gente para ler a palavra do Senhor e refletir naquilo que Ele tem para as nossas vidas, para que a gente possa crescer espiritualmente, para que a gente possa crescer em conhecimento e cada vez mais nos aproximarmos daquilo que o Senhor espera de nós. Senhor, obrigado por mais essa oportunidade de ler a Tua palavra, obrigado porque o Senhor se revelou a nós através desses homens que escreveram essas palavras inspiradas por Ti e que nós podemos hoje conhecer mais do Senhor através delas. Guia-nos com Teu Espírito Santo para que nós possamos aprender mais e mais. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E vamos continuar com o livro de Esther. Nós estamos lendo o livro de Esther. Nós vemos que Amã, um dos conselheiros do rei, ele fez com que todos os judeus entrassem em um decreto para que fossem exterminados. Isso porque Mardoqueu não se prostrava diante de Amã. E nós continuamos a partir de então. O povo judeu recebeu esse decreto, que eles seriam mortos, e agora eles estão nessa situação. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinzas e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram, lamentaram, e muitos se deitaram em panos de sacos e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar do pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo e lhe informou a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Susã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então, Esther mandou Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei, até mesmo o povo das províncias, sabem que qualquer pessoa que se apresenta diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada a morrer, a menos que o rei lhe estenda o seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos. Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha. E aqui nós vemos realmente que o nome de Deus em si não é falado, mas a gente vê que Mardoqueu crê numa provisão superior. Ele crê que alguém está no controle, Deus, porque ele era judeu e os judeus criam no Deus eterno, todo-poderoso, aquele que nós servimos. Ele cria que Deus tinha colocado ela possivelmente para essa posição e que o Senhor nos coloca em determinadas posições para que possamos cumprir uma determinada missão que Ele nos dá e que nós não devemos negar essa missão. Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. E olha só, aqui Mardoqueu falou que Esther estava naquela posição possivelmente porque Deus a colocou lá para este propósito. Isso não significa que ela simplesmente foi fazer aquilo que eles estavam planejando sem antes pedir a proteção de Deus, pedir sabedoria para Deus. E antes de fazer qualquer coisa, algo que seria arriscado, algo que, como ela falou, poderia colocar a vida dela em risco, porque se ela entrasse na presença do rei e ele não estendesse o cetro, ela estaria condenada à morte.
Então ela está fazendo algo que é risco. Então ela não simplesmente foi, mas ela pediu para que o povo pedisse para Deus, para que o povo jejuasse, para que o povo orasse, para que Deus a protegesse e a guiasse no que ela tinha que fazer. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme as instruções de Ester. No terceiro dia do jejum, Ester vestiu seus trajes reais e entrou no pátio interno do palácio, em frente ao salão do rei. O rei estava sentado no trono, voltado para a entrada. Quando viu a rainha Ester ali no pátio interno, ele a recebeu de bom grado e lhe estendeu o cetro de ouro. Ester se aproximou e tocou a ponta do cetro. "O que você deseja, rainha Ester?" perguntou o rei. "Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino." Ester respondeu: "Se lhe parecer bem, venha hoje com Amã a um banquete que preparei para o rei." O rei se voltou para os seus servos e disse: "Digam a Amã que venha depressa para um banquete", como Ester pediu. Então o rei e Amã foram ao banquete que Ester havia preparado. Enquanto bebiam vinho, o rei disse a Ester: "Agora, diga-me, o que você deseja? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino." Ester respondeu: "Este é o meu pedido e meu desejo. Se conto com o favor do rei e se lhe parecer bem atender a meu pedido, venha amanhã com Amã ao banquete que lhes prepararei. Então explicarei do que se trata." Amã saiu do banquete muito feliz e animado. Contudo, ficou furioso quando viu que Mardoqueu, sentado à porta do palácio, não se levantou nem demonstrou nervosismo em sua presença. Amã, porém, se conteve e foi para casa. Então reuniu seus amigos e sua esposa Zeres e gabou-se de sua grande riqueza e de seus muitos filhos. Vangloriou-se das honras que o rei lhe havia concedido e de como havia sido promovido acima de todos os outros nobres e oficiais. Disse também: se isso não bastasse, a rainha Ester convidou somente o rei e a mim para um banquete que ela preparou. E ainda me convidou para outro banquete com ela e com o rei amanhã. Depois acrescentou: nada disso, porém, me satisfará enquanto eu ouvir o judeu Mardoqueu sentado à porta do palácio. Interessante. Aqui, Amã, aparentemente, ele tem tudo do que ele precisa. Ele tem riqueza, ele tem uma posição social acima de todos os outros, ele é convidado ao rei, ele se senta à mesa do rei, ele tem uma posição aí privilegiada, mas algo no coração dele faz com que ele coloque tudo isso de lado. Porque essa raiva, esse rancor que ele tem por Mardoqueu faz com que todas essas riquezas, todas essas posições não o satisfaçam. A raiva, o desejo de talvez vingança, o desejo de poder absoluto sobre todos, faz com que nem riqueza, nem poder, nem posição seja o suficiente para acalmar o coração de Amã. E quantas vezes nós também temos diversas coisas, mas algumas coisas em nossos corações têm mais valor do que qualquer outra coisa. E a gente coloca essas prioridades acima de tudo, acima até de Deus. E isso tira tudo aquilo que nós já temos, faz que nós fiquemos cegos para aquilo que o Senhor já nos deu, para o sustento que o Senhor já nos deu, para todas as coisas que o Senhor nos abençoa. E nós ficamos cegos com isso. De certa forma, isso chega a ser uma idolatria, porque a idolatria é aquilo que nós colocamos acima de qualquer coisa, em cima do coração. Aqui eu não sei dizer precisamente qual era a idolatria no coração de Amã, talvez seria o egoísmo, porque ele não aguentava que Mardoqueu não se prostrasse diante dele, ele queria que todos se prostrassem diante dele, e ele queria dobrar a todos, mesmo que fosse uma única pessoa aí que não se dobrava diante dele. Isso estava acima dele. Quando nós colocamos Deus acima de tudo, quando nós colocamos Deus como número 1 de nossos corações, todas as outras coisas são acrescentadas, porque Deus supre as nossas necessidades. Deus nos dá o sustento diário. Deus nos dá o Espírito Santo, que desenvolve em nós a natureza de Cristo em nossas vidas. Então nós temos alegria mesmo em meio às aflições, nós temos o autocontrole, nós temos o amor ao próximo,
por conta disso que o próprio Jesus diz que quando te derem um tapa numa face, dê a outra face. Isso significa que nós devemos ser como pessoas que se deixam ser ofendidas de certa forma? Não, isso significa que nós temos o Espírito Santo que faz com que essas demais coisas mundanas não nos afetem, mas nós temos a certeza da salvação depois dessa vida. Nós temos a certeza de que nós somos cuidados e guiados por um Deus que tem a história em suas mãos, que tem o controle sobre tudo em suas mãos. Então, nós temos que tomar cuidado, porque nós vemos aqui um homem que tinha tudo para ficar tranquilo, para ficar feliz. Mas ainda assim, uma pequena coisa foi a causa, e nós veremos mais em frente, foi a causa de sua ruína. Então Zeres, esposa de Amã, e todos os amigos dele sugeriram: mande fazer uma forca de mais de 20 metros, e pela manhã peça ao rei que Mardoqueu seja enforcado nela. Depois disso, você poderá ir alegremente ao banquete com o rei. A sugestão agradou a Amã, e ele mandou fazer a forca. Naquela noite, o rei não conseguia dormir, então mandou que trouxessem o livro da história de seu reinado e o lessem para ele. Nesses registros, ele descobriu que Mardoqueu havia denunciado Bigtana e Teres, os dois eunucos que guardavam a porta dos aposentos reais e que haviam conspirado para matar o rei Xerxes. Que recompensa ou reconhecimento Mardoqueu recebeu por isso? Quis saber o rei. Seus servos responderam: não se fez nada por ele. Quem está no pátio? Perguntou o rei. Amã tinha acabado de entrar no pátio externo do palácio para pedir ao rei que Mardoqueu fosse executado na forca que ele havia preparado. Os servos responderam: é Amã que está no pátio. Digam que ele entre, ordenou o rei. Amã entrou e o rei lhe perguntou: o que devo fazer para honrar um homem que muito me agrada? Amã pensou: a quem o rei desejaria honrar senão a mim? Por isso respondeu: se o rei deseja honrar alguém, mande trazer um dos mantos que o rei costuma usar, e um cavalo no qual o rei costuma montar, e que tenha um emblema real na cabeça. Ordene que o manto e o cavalo sejam entregues a um dos mais nobres oficiais do rei, e que ele ponha o manto sobre o homem que o rei deseja honrar, e o conduza pela praça da cidade sobre o cavalo do rei. Mande que o oficial proclame em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Excelente, disse o rei a Amã. Vá depressa, pegar meu manto e meu cavalo, e faça ao judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do palácio, exatamente o que você sugeriu. Não se esqueça de nenhum detalhe. Então Amã pegou o manto e o cavalo do rei, vestiu Mardoqueu com o manto e o conduziu sobre o cavalo pela praça da cidade, proclamando em alta voz: assim o rei faz a quem ele deseja honrar. Imagina o coração de Mardoqueu. Talvez dizer que ele levou um banho de água fria seja pouco para aquilo que talvez Mardoqueu estivesse sentindo naquele momento. Depois disso, Mardoqueu voltou para a porta do palácio, mas Amã correu para casa, abatido e humilhado. Quando Amã contou a Zeres, sua esposa, e a todos os seus amigos o que havia acontecido, seus conselheiros e sua esposa disseram: visto que Mardoqueu, diante de quem você foi humilhado, é judeu de nascimento, seus planos contra ele jamais serão bem-sucedidos. Você ficará arruinado se continuar a se opor a ele. Enquanto ainda falavam, os eunucos do rei chegaram e sem demora levaram Amã ao banquete que Ester havia preparado. O rei e Amã foram ao banquete da rainha Ester. Mais uma vez, enquanto bebiam vinho, o rei perguntou a Ester: diga-me, o que deseja, rainha Ester? Qual é o seu pedido? Eu atenderei, mesmo que peça metade do reino. A rainha Ester respondeu: se conto com o favor do rei, e se lhe parecer bem atender o meu pedido, poupe a vida e a vida do meu povo, pois eu e meu povo fomos vendidos para sermos destruídos, mortos e aniquilados. Se fosse apenas o caso de termos sido vendidos como escravos, eu teria permanecido calada, pois não teria cabimento perturbar o rei com um assunto de tão pouca importância. Quem faria uma coisa dessas? Perguntou o rei Xerxes. Onde está o homem que teria a audácia de fazer isso? Ester respondeu: nosso inimigo e adversário é Amã, este homem perverso. Amã ficou apavorado diante do rei e da rainha. Furioso, o rei se levantou e saiu para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou ali implorando por sua vida a rainha Ester, pois sabia que o rei certamente o condenaria à morte.
Em desespero, atirou-se sobre o sofá onde a rainha Esther estava reclinada, e nesse exato momento, o rei voltou do jardim do palácio. O rei exclamou: Ele se atreve até a violentar a rainha aqui no palácio, diante de meus próprios olhos. E assim que o rei falou, seus servos cobriram o rosto de Amã. Harbona, um dos eunucos do rei, disse: Amã construiu uma forca de mais de 20 metros no pátio da casa dele. Pretendia usá-la para enforcar Mardoqueu, o homem que salvou o rei de ser assassinado. Usem-na para enforcar Amã, ordenou o rei. Assim executaram Amã na forca que ele havia construído para Mardoqueu, e a ira do rei se acalmou. 1 Coríntios 12, do 1 ao 26. Agora, irmãos, quanto à sua pergunta sobre os dons espirituais, não quero que continuem confusos. Vocês sabem que, quando ainda eram pagãos, foram conduzidos pelo caminho errado e levados a adorar ídolos mudos. Por isso, quero que compreendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus amaldiçoa Jesus. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor a não ser pelo Espírito Santo. Existem tipos diferentes de dons espirituais, mas o mesmo Espírito é a fonte de todos eles. Existem tipos diferentes de serviços, mas o Senhor a quem servimos é o mesmo. Deus trabalha de maneiras diferentes, mas é o mesmo Deus que opera em todos nós. A cada um de nós é concedida a manifestação do Espírito para o benefício de todos. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios, e aqui ele começa a descrever os dons que o Espírito Santo nos dá. A cada um, ele concede um ou mais dons para que nós possamos fazer a obra do Senhor. Se a gente for ver todos os momentos em que Jesus curou alguém, Jesus nunca curou sem nenhum propósito, sempre foi para expandir o reino, sempre foi para proclamar a sua verdade, para proclamar quem ele era e cumprir um propósito no reino espiritual. Da mesma forma, o Espírito Santo não nos dá dons para que nós possamos nos engrandecer ou para que nós possamos ficar talvez orgulhosos ou nos vangloriando porque temos determinadas habilidades, mas tudo que o Senhor nos dá tem um propósito, e o propósito é, acima de tudo, glorificar ao nome do Senhor, porque para isso ele nos fez, para isso ele sustenta tudo. E em segundo lugar, para expandir o seu reino, para alcançar outras pessoas, aqueles a quem o Senhor quer estender a sua salvação, aqueles que o Senhor quer trazer para junto de si no seu reino. Então, que nós prestemos atenção em todos esses dons, nós identifiquemos aqueles dons que o Senhor, que o Espírito Santo nos dá, para que nós possamos exercê-los a fim de honrar ao Senhor e a fim de fazer a edificação do reino do Senhor sobre essa terra. A um, o Espírito dá a capacidade de oferecer conselhos sábios. A outro, o mesmo Espírito dá uma mensagem de conhecimento especial. A um, o mesmo Espírito dá grande fé. A outro, o único Espírito concede o dom de cura. Então, o dom da fé, o dom de cura, o dom de conselho. A um, ele dá o poder de realizar milagres. A outro, a capacidade de profetizar. A outro, ele dá a capacidade de discernir uma mensagem, se uma mensagem é do Espírito de Deus ou de outro Espírito. A outro ainda dá a capacidade de falar em diferentes línguas, enquanto a um dá a capacidade de interpretar o que está sendo dito. Tudo isso é distribuído pelo mesmo e único Espírito, que concede o que deseja a cada um. O corpo humano tem muitas partes, mas elas formam um só corpo, e aqui ele começa a dizer por que o Espírito dá diferentes dons para cada um e faz essa comparação com o corpo. E olha só, ele fala que um corpo humano tem muitas partes, braços, mãos, pernas, olhos, nariz, ouvidos, boca, mas elas formam um só corpo. Então elas não são separadas, o nariz não é independente do corpo, a mão não é independente do corpo, a perna não é independente do corpo, cada um faz parte do corpo, cada um faz uma função diferente dentro do corpo. O mesmo acontece com relação a Cristo. Alguns de nós são judeus, alguns são gentios, alguns são escravos e alguns são livres, mas todos nós fomos batizados em um só corpo pelo único Espírito, e todos recebemos o privilégio de beber do mesmo Espírito. De fato, o corpo não é feito de uma só parte, mas de muitas partes diferentes. Se o pé diz, não sou parte do corpo porque não sou mão, acaso por isso deixa de ser parte do corpo? E se a orelha diz, não sou parte do corpo porque não sou olho?
Será que por isso deixa de ser parte do corpo? E aqui ele está falando, se partes diferentes acharem que não fazem parte do corpo porque não estão em uma determinada função, isso não deixa de fazer com que elas sejam partes do corpo. E pelo contrário, se a orelha tenta enxergar, ela não vai fazer da mesma maneira que um olho o faz, porque a orelha é feita para ouvir, da mesma forma que o olho não consegue ouvir como a orelha. Na realidade, não consegue ouvir, mas fazendo uma analogia entre nós, irmãos da igreja, às vezes a nossa missão é ser orelha. E nós queremos porque queremos ser olho, porque nós admiramos o que o olho faz, enquanto às vezes o olho quer ser mão. Nós precisamos identificar isso, por isso que eu falei, nós precisamos identificar qual que é o dom que o Espírito nos deu, para que a gente possa seguir aquilo que o Senhor designou para as nossas vidas, para que nós possamos trazer a maior edificação possível para a igreja. Se o corpo todo fosse olho, como vocês ouviriam? E se o corpo todo fosse orelha, como sentiriam o cheiro de algo? Mas nosso corpo tem muitas partes e Deus colocou cada uma delas onde Ele quis. O corpo deixaria de ser corpo se tivesse apenas uma parte. Assim, há muitas partes, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros, e essa é a função da igreja. Isso faz com que todos cuidem uns dos outros. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Salmos 36, do 1 até o 12, ao regente do coral, Salmo de Davi, servo do Senhor. O pecado do ímpio sussurra ao seu coração. Ele não tem o menor temor de Deus. Em sua cega presunção, não percebe quão grande é sua perversidade. Tudo que diz é distorcido e enganoso. Não quer agir com prudência nem fazer o bem. Mesmo à noite trama maldades, suas ações nunca são boas, e não se esforça para fugir do mal. Teu amor, Senhor, é imenso como os céus, tua fidelidade vai além das nuvens. Tua justiça é como os montes imponentes, teus decretos como as profundezas do oceano. Tu, Senhor, cuidas tanto das pessoas como dos animais. Como é precioso o teu amor, ó Senhor, ó Deus. Toda a humanidade encontra abrigo à sombra de tuas asas. Tu os alimentas com fartura de tua casa e deixas que bebam de teu rio de delícias. Pois és a fonte de vida, a luz pela qual vemos. Derrama teu amor sobre os que te conhecem, concede justiça aos sinceros de coração. Não permitas que os arrogantes me pisoteiem, nem que os perversos me empurrem. Vejam, caíram os que praticam o mal, foram derrubados e nunca mais se levantarão. E por fim, Provérbios 21, do 21 até o 22. Quem busca a justiça e o amor encontra vida, justiça e honra. O sábio conquista a cidade dos fortes e derruba a fortaleza em que eles confiam. Ou seja, a sabedoria é mais valiosa ou mais eficaz do que a própria força. Essas foram as palavras de hoje, espero que elas entrem no seu coração, que tragam edificação, que você possa sair desse dia conhecendo mais sobre o Senhor e meditando naquilo que nós lemos. Senhor, obrigado por mais esse dia, por mais essa oportunidade de ler a Tua Palavra, que ela possa edificar os nossos corações, que nós possamos continuar ouvindo do Teu Espírito a nos guiar nessa vida. Senhor, abençoa o nosso dia para que seja para a Tua glória, para que tudo que nós fizermos, seja o nosso trabalho, nossos estudos, sejam nossos afazeres, para que venham Te glorificar e o Senhor venha nos dar vitória. Senhor, nos dê o pão nosso de cada dia, para que nós possamos receber as bênçãos dos céus, ver as portas se abrindo, para que nós possamos continuar, Senhor, nessa terra, conquistando, Senhor, essa terra para a Tua glória, Senhor, para que nós possamos principalmente expandir o Teu reino, Senhor. Senhor, abençoa para que nós possamos ter
ousadia para pregar o teu evangelho, Senhor, para que o Senhor nos dê sabedoria para mostrar para as pessoas a tua verdade. Senhor, cura aqueles que estão enfermos, aqueles que estão doentes, para que o Senhor possa trazer cura, restauração. Senhor, não deixe que nós nos desviemos de Ti, perdoa os nossos pecados e abençoa para que nós possamos lutar contra a nossa natureza pecaminosa, para que nós possamos a cada dia ter o Teu Espírito, Senhor, tomando mais conta das nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que tudo que você fizer no seu dia prospere. Não esqueça que para muitos nós somos a única Bíblia que eles um dia lerão, então nossas atitudes têm que ser condizentes com o nosso Cristo. Fique com Deus e até amanhã para mais um devocional.